paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou o Heitor para você que nunca me viu, nunca me ouviu. Prazer. E caso você já esteja nesse vídeo, prazer também. Vim trazer mais uma palavra aqui para vocês. Uma palavra que tocou no meu coração, que não é a primeira vez que essa palavra me vem à mente. E muitas vezes eu já refleti sobre ela. E sobre o ponto que eu principalmente vou refletir aqui, é um ponto que eu vi em algum outro lugar, eu não vou ter a certeza agora. Mas caso eu lembre, eu provavelmente vou deixar na descrição. Ou vou acabar falando no decorrer do vídeo, mas eu verdadeiramente acho que eu não vou lembrar. Só que é um ponto que eu acho muito interessante. Então eu vou ler aqui. E a leitura que eu vou fazer se encontra em João, 1 João, capítulo 5, e lerei apenas o versículo 14. E aí vai ser mais de eu explicando sobre tudo, vocês vão entender. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já é estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Breve resumo do que esta palavra está sendo dita, né? Do porquê isso. Jesus foi para Jerusalém, onde lá tinha uma fonte, onde nessa fonte, sempre em determinado horário, um anjo descia, agitava as águas, e aquele que na água fosse era curado. E em volta daquela fonte havia muitos coxos, mancos, cegos, surdos, e eles sempre esperavam o momento certo, onde geralmente algumas pessoas o ajudavam, ou simplesmente o primeiro que chegasse lá era curado, era ficado são. E Jesus chegou a esta fonte, na cidade de Jerusalém, e perguntou a um coxo, coxo, né? Paralítico, é que eu não me toquei certinho na palavra, mas paralítico. E ele perguntou se esse paralítico queria ficar são. E o paralítico respondeu a Jesus dizendo que não tinha ninguém que o ajudasse sempre que ele ia. Ele não chegava a tempo. Porém, mesmo sendo um sábado, Jesus mandou ele se levantar e ir embora. E assim ele fez. Já são, saiu andando com sua cama, até que os judeus o encontraram e disseram que ele não podia fazer tal ato, pois era sábado. Porém, mesmo sendo com tudo isso, ele disse que o homem que o havia curado o mandou fazer isso. Mas ele não sabia quem era Jesus. Mas, depois de um tempo, Jesus foi e encontrou novamente este homem. E ele disse exatamente o versículo que eu li. Agora que estação, não peques mais para que não aconteça algo pior contigo. E o que eu quero trazer de reflexão? Primeiramente, maravilhoso o nosso Deus que cura, e é verdadeiramente isso. O tanto de vezes que vemos milagres acontecendo diariamente. O nosso Deus é o mesmo de antes e o mesmo de hoje. Então ele pode sim fazer paralíticos andar. Basta a gente ter fé no nome santo do Senhor. Mas o ponto principal que eu quero trazer sobre isso é que também é onde eu vi em determinado lugar, mas eu não vou lembrar, meus irmãos, mas eu quis trazer realmente isso para vocês porque mexe comigo e essa palavra não é só para você, mas também é para mim, pois a palavra que eu falo é para todos nós. Pois todos nós somos vasos moldados pelo Senhor todos os dias. E que é Jesus fala para que ele está são e fala para ele ir e não pecar mais. E o que isso simboliza muito na minha visão é que este homem, ele podia estar em pecado. E este pecado estava o travando. Ele estava travado. Só que Jesus foi lá e o curou. E agora que ele está curado, Jesus foi e falou: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o que eu quero refletir sobre este ponto? Talvez sua vida esteja meio travada. Talvez você não sabe o que está acontecendo, você não está ganhando vitória, você está passando por momentos difíceis e você não sabe o porquê. E talvez, meu irmão, seja algum pecado que você esteja passando, que talvez você nem saiba qual é. Só que este pecado, sem você ver, está te fazendo ficar para trás, está te afastando. Entendeu o que eu estou querendo dizer, irmão? Ou irmã? Talvez tenha alguma coisa dentro de você,
algum pecado que até mesmo você não faz ideia de qual seja, que está te atrasando, que está te prendendo, te deixando preso no local. E tá vendo essa palavra? Eu não vou saber que pecado que é esse. Só que se Jesus, se Deus te entregou essa palavra, irmão, se atente. Porque eu li essa palavra e eu mesmo me atentei. Não vou mentir. Além do mais, Deus sabe de tudo. E não tem por que eu mentir para os irmãos também. Tem sim um pecado meu que estava me deixando meio travado. Porém, eu entendi isso há um tempo. E agora, lendo essa palavra, é como se tudo se conectasse. Então, meus irmãos, quando Deus te atenta, quando Deus te toca para você entender que você deve fazer aquilo, você tem que fazer, porque Deus quer o nosso melhor. Talvez as suas bênçãos já estão até preparadas. E só falta você tirar este pecado de dentro de você para que Deus entregue as suas bênçãos. Quer ver o agir de Deus? Quer ver o extraordinário de Deus? Tira este pecado, tira isso que está te prendendo e vai atrás do Senhor. Outro ponto relevante a isso é: tire a comodidade de você. O que é a comodidade? É o conforto. E busque o desconforto. Isso daqui eu já vi também no youtuber muito bom, que é o Thiago Hora. Muito bom, recomendo muito para vocês. Vou deixar o nome do canal dele na descrição, que é literalmente este. Que ele fala disso num vídeo dele, que é para buscarmos o desconforto. E é exatamente isso que devemos fazer, irmãos. Devemos buscar o desconforto. Porque o conforto vai fazer a gente talvez ficar preguiçosos, não vai ajudar a gente. Mas quando você busca o desconforto, quando você vai na contramão do que o mundo quer que você faça, Deus honra a tua fé e Deus honra a tua busca. Então, irmão, o que eu quero dizer com tudo isso é isto. Se Deus te mandou este vídeo, reflita. Se sua vida está parada, reflita. Pense no que você está fazendo que Deus não está se agradando. Ore para Ele, clame por Ele, jejue. E se você não faz ideia, peça para Ele te mostrar. Mas geralmente você sabe o que é que você está fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, entenda o que você está fazendo. O que dentro de você está fazendo você estar travado. E assim, Deus vai te entregar as bênçãos, vai te usar e fará a sua vida grandemente abençoada pelo nome dele. Mas para isso, você tem que tirar este pecado e buscar o desconforto e estar mais próximo de Deus a cada dia. Bem, meus irmãos, é essa palavra que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Então, irmãos, reflitam nessa palavra. Talvez seja Deus te avisando, porque Deus te ama, Ele quer o teu melhor. Então talvez esse vídeo seja realmente um alerta de Deus te falando: você quer as bênçãos e eu também quero te entregar elas. Você quer a vitória e eu quero te entregar ela. Mas para isso você precisa tirar este pecado de dentro de você. Fiquem com Deus.